Graça e paz a você, a sua casa e a sua família. Hoje nós vamos meditar no Salmo de número 27. O Salmo de número 27 tem um total de 14 versículos. É um salmo de Davi, um salmo que demonstra o seu desejo, a sua vontade, a sua disposição de vida, de caráter, de buscar a presença de Deus. O texto poderia, como tantos outros salmos, ser dividido em várias temáticas. Nós temos um momento de desejo, de busca, nós temos um momento de clamor, de petição, nós temos um momento de adoração, e eu quero me concentrar com você aqui nos 4 primeiros versículos. Vamos lá? Do versículo 1 ao 4. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor. Que versículo fantástico! Que demonstração de desejo de estar na presença do Senhor. Davi vivia uma época de muitas guerras, de muitas batalhas. Hoje, quando nós falamos de guerras e batalhas, falamos das guerras emocionais, das batalhas espirituais, falamos de questões financeiras, relacionais. Tudo isso, certamente, o ser humano do passado, homens e mulheres, também viviam. Mas ainda havia as guerras físicas, os embates mesmo. Davi era um soldado, ele precisava andar com a sua espada, com o seu escudo, e mesmo quando se torna rei, ele também aparece no campo de batalha em alguns textos que a palavra de Deus nos apresenta. E esses embates, se você lembrar da história de Davi e Golias, muitos exércitos vinham, se escondiam atrás dos montes, levavam o seu guerreiro principal até o vale, ali travavam a primeira batalha, o primeiro momento, as primeiras injúrias, para que depois a batalha inteira acontecesse. Às vezes se escondia o exército, o inimigo não sabia qual o tamanho da força do seu oponente. E é nesse contexto que Davi vai dizer assim: a quem temerei? A quem temerei? Se o Senhor é a luz da minha salvação, se o Senhor é a minha fortaleza, a quem temerei? Aos malfeitores, aos opressores, aos que me tentam destruir? Mesmo que um exército se levante contra mim, eu, disse Davi, continuarei a esperar, continuarei a confiar no Senhor. Será que nós temos condições no dia de hoje, nós que estamos vivendo esse segundo ano da pandemia, nós que estamos vivendo um tempo de obscuridades, de dubiedades, de falas mentirosas, de gente que defende isso ou aquilo, e de fato nós não sabemos o que está acontecendo e não sabemos o que irá acontecer. Davi estava diante das suas batalhas, nós estamos diante das nossas. Davi decide confiar no Senhor. E hoje, em quem eu e você depositaremos a nossa confiança? Davi vai dizer mais uma vez: o Senhor é a minha salvação, o Senhor é a fortaleza da minha vida. Há muitas incertezas, cada geração vive com a sua cota, a sua porção de ansiedade, a sua porção de medo, a sua porção de dubiedade. Cada geração precisa depositar a sua confiança. Muitos vão confiar em si mesmo, na sua própria força, no seu próprio braço. Outros vão confiar em governos, em políticos locais ou estrangeiros. Outros vão confiar nas ideologias, nas filosofias. Em quem nós iremos confiar? No Salmo 20, que nós já passamos, Davi declara: uns confiam em carros, outros em cavalos,
nós faremos menção do nome do Senhor dos Exércitos. Querido, Davi tinha a certeza que Deus era o Deus da sua salvação. Davi depositava a sua confiança plenamente em Deus. Isso não quer dizer que Davi não ia ao campo de batalha. Veja, mesmo confiando em Deus, mesmo depositando a sua confiança, a vitória nas mãos do Senhor, ele pegava a sua espada e ia ao campo de batalha. Nós precisamos confiar no Senhor, mas também precisamos lutar as nossas lutas diárias. Mas aí vem o fechamento desse versículo 4, que é fenomenal. Uma coisa peço ao Senhor. Ele fala de batalha, ele fala de malfeitores, ele fala de opressores, ele chega a dizer, mesmo que um exército se levante contra mim. E aí você fica esperando, bom, uma coisa peço ao Senhor, o que ele vai pedir? A vitória. O que ele vai pedir? Força para guerrear, que adestre a mão para a batalha. Ele vai pedir a Deus a morte dos seus inimigos? Não. Nada disso é importante quando estamos de fato nos braços do Senhor, porque Ele vai dizer, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor. Diante das lutas, dos temores, diante das batalhas, diante dos exércitos, Davi queria estar na presença de Deus. Queridos, de novo, estamos vivendo um tempo de angústia, estamos vivendo um tempo de dubiedades, estamos vivendo um tempo de corrupção, um tempo de mentiras, um tempo de conchavos e de muitas falcatruas. O que nós iremos pedir ao Senhor? A cura? Certamente. O que nós iremos pedir ao Senhor? Um emprego melhor? Certamente. O que nós pediremos ao Senhor? Estabilização econômica? Certamente. Mas o que nós buscaremos? Davi disse, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Ele não pede e fica sentado, ele pede e vai em busca. No Novo Testamento, o texto vai dizer, batei, batei e abri-se-vos-á, buscai, buscai e achareis. O Senhor ainda vai dizer, através do profeta, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Davi pedia para morar na casa do Senhor, Davi pedia para estar diante da presença de Deus, Davi pedia e buscava o contemplar da beleza de Deus. Nós temos muitos desejos e necessidades, nem todo desejo é necessário, mas nós temos desejos e necessidades. Mas uma coisa, devemos empenhar nossa mente, nosso emocional, nosso coração, uma coisa devemos empenhar nossa existência em buscar o Senhor, porque a presença de Deus, como o apóstolo Paulo vai dizer no Novo Testamento, a graça de Deus nos basta. Vivemos em tempos dúbios, vai ter vacina em tempo hábil ou não para este ou aquela pessoa, quando vai chegar esta ou aquela situação para a minha vida, não sei. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa estar na casa, na presença do Senhor todos os dias para contemplar a sua face. Esse é um desejo grandioso, esse é um desejo que merece a nossa busca e a nossa dedicação, porque aquele que tem a presença do Senhor encontrou a vida, encontrou a alegria. Busque ao Senhor, deseje e busque ao Senhor. Que Deus abençoe a você, a sua casa e a sua família, em nome de Jesus.